Calepino inicia-se em 3 minutos. Boa tarde. Grata. Grata. Eu gosto de pontualidade. É bom, o pessoal vai se preparando. Tá bom o chá? Tá ótimo, muito bom, parabéns. Dá uma energizada mais, com a sua energia positiva também. Oi, tudo bem? E vocês fazem a lista de quem vai falar aqui? A lista não, digo, a sequência, o pessoal levanta a mão, alguém anota? Nem não. Não, nunca precisou? Então tá. Certo, vou procurar prestar atenção nisso. Não. É. Calepino, boa tarde a todos e todas, presenciais e online. Hoje o Calepino Conscienciológico é a aula número 136. Hoje é 20 de outubro de 2019. O tema é sectarismo sutil, que será coordenado por mim, Willy Dressler Leiva. Pessoal, boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que a gente recebe aqui hoje no Calepino o pesquisador Willy Dressler Leiva. Ele é bacharel em Ciências da Computação, com ênfase em software, mestre em Ciências da Computação, com ênfase em base de dados, doutor em Ciências da Computação, com ênfase em Sistemas de Ensino na Web. Ele é brasileiro naturalizado, natural de Lima, no Peru, cofundador do Colégio Invisível da Conscienciometrologia, antes de 2007, pesquisador no Colégio Invisível da Para-Reurbanologia desde 2017, voluntário da Enciclosapiens desde janeiro de 2018 e tenepsista desde junho de 2018. Além disso, não está aqui, mas ele é autor de diversos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e hoje trouxe um tema extremamente interessante para debater com a gente, que é o sectarismo sutil. Então, meu caro professor Willy, a palavra está convosco? Toca a ficha, explica para nós o que é o sectarismo sutil. Grato, César. O sectarismo sutil é o estado íntimo ou condição intraconsciencial de fechadismo, intolerância ou intransigência vivenciados sem autoconsciência e permanecendo não reconhecidos pela própria consciência, homem ou mulher, acomodada, acrítica, autocorrupta, elitista e insegura, podendo manifestar-se em pessoa de qualquer segmento social ou linha ideofilosófica, inclusive na conscienciologia, que foi o meu caso. Esse tema é variação de um verbete, sectarismo despercebido, que eu escrevi e defendi no ano passado, em janeiro. Foi meu segundo verbete. E eu vou propor uma dinâmica pensênica um pouco diferente,
Para isso, eu fiz uma lista de alguns megapensenes trivocabulários para reflexão, que eu vou ler. Eles estão na página 2 do material. Fale sobre você, compartilhe vivências pessoais. Eu sei que é um hábito aqui do Calepino a gente comentar sobre a CCCI, que não tem acolhimento, né? As pessoas falam desse trafar da CCCI, mas hoje o foco é sobre cada um que está aqui. Você tem sectarismo sutil ou não? Aplica descrenciologia. Memórias ou pseudomemórias? Isso eu quero dizer o seguinte: talvez eu relate algumas retrocognições minhas, mas pode não ter sido exatamente como eu penso. Pode ser pseudomemória. Então, não acredite em nada. É uma autopesquisa minha. Pode ser que nenhum outro conscienciólogo tenha esse sectarismo sutil. Então, não acredite em nada. Experimente. Tenha suas vivências pessoais, vê se vocês já passaram por isso ou não. Né? Outros megapensenes. Você é mega fraterno ou penseniza sectariamente? Eu penso assim, ou a pessoa é mega fraterna, ou ela tem algum resquício de sectarismo no pensene. Você é intermissivista obnubilado ou intermissivista inadaptado? Esses são 2 títulos de verbetes. Você já virou abóbora? Idealiza lugar perfeito? Eu não sei se essa gíria virou abóbora ainda é usada na CCCI, mas quando eu vim aqui para o SEC era comum a pessoa dizer: virei abóbora depois que eu saí daqui. Fiz um curso, fiquei algum tempo, aí fui para a minha cidade, virei abóbora. Isso para mim é um sectarismo sutil, que a pessoa só se sente bem quando está aqui na Cognópolis. Idealiza lugar perfeito? Tem até um verbete, mito do lugar perfeito, onde na defesa a pessoa disse, né, que tem conscienciólogos que imaginam que a CCCI ou a Cognópolis seja um lugar perfeito, um paraíso, que é logo mudar para cá sem fazer nenhum planejamento. Eu mesmo já pensei assim, eu não pensei em ninguém quando eu escrevi isso, foi de mim mesmo. Eu idealizava morar logo no CEC em Foz, né? Qualquer dúvida, vocês me falem, tá? Então, o objetivo dessa apresentação é a autorrevezamentologia. Não é indireta para ninguém, como alguns revisores do verbete me disseram: olha, alguém pode achar que é uma indireta. Aí eu fiz questão de dizer que é um autolembrete profilático, e por isso eu incluí esse parágrafo no meu verbete Sectarismo Despercebido. Eu vou ler para vocês, foi exatamente o que eu escrevi. No âmbito da comunicologia interassistencial, a grafopensenidade, seja de artigo, verbete ou livro, pode ser abordada na condição de recado cosmoético e explícito do escritor, a partir do presente atual, para o próprio ego futuro, visando evitar o convívio sectário despercebido durante as próximas existências intrafísicas. Então, eu quis deixar registrado as minhas vivências do sectarismo despercebido na forma de verbete e aqui em forma de apresentação, para eu não cair nesse mesmo erro e para a gente trocar ideia. Será que alguém já passou por isso? Se passou, pode compartilhar como superou a qualquer momento. Sabe, Willy? Sim. Queria te comentar, eu escrevi, a gente sempre escreve de acordo ao que experimenta, né? Ou as coisas que vivencia, as coisas que interpreta, mas sempre a ideia é que sempre sirva para outras pessoas, que seja também para quem possa ter situações parecidas, né? Ou vivências assim desse tipo. Mas eu, por exemplo, escrevi dos verbetes que eu escrevi está subpensenidade e pensene limitado, que tem a ver com esse sectarismo. É olhar assim, de um jeito menor, uma coisa que pode ser bem maior, né? Poder ter mais cosmovisão das coisas. Aí entra também os preconceitos. Eu considero que, por exemplo, como preconceito, achar
que vivir na Conópolis é maravilhoso e está tudo ok e a pessoa mora como se fosse no paraíso. Eu penso que isso é um preconceito, né? Eu não vejo as coisas assim. Ainda eu esteja muito grata por estar morando aqui em Foz e ter assim relacionamento com a Conópolis. Mas não vejo que seja isso um paraíso. Penso que a gente tem que ir, percebe e faz parte, né? O trabalho da CCCI é ajudar para que cada quem abra o para-olho e vá vindo, né, o que acontece com cada um de nós, né? Onde você está bem, está mais ou menos, ou está tudo ruim. Essas coisas eu vou vindo, quem realmente aproveita tem esse feedback. Do mesmo eu pensei no cosmoético, né? As coisas que estão dando certo, as coisas que não dão, as coisas que poderiam estar melhor e a gente não está fazendo o suficiente. Os tops, né? Quando a gente tem o teto, que diz, bom, até aqui eu vou e reconhece que não dá por enquanto para mais. Em alguma hora vai dar. Mas todas essas coisas penso que tem a ver com que a gente, esse reconhecimento do que a gente, os limites da gente. Penso que é muito sadio poder ver os sectarismos que cada um tem. Alguns têm mais, outros menos, outros já vão superando, né? Então é bom compartilhar essas coisas para ver quanto de sectarismo a pessoa tem e, sobretudo, esse sutil do que você fala, que a gente não percebe ainda. Grato pela contribuição. Então, o histórico do meu interesse por esse tema começou quando eu fiz o primeiro curso de projeciologia, que era o antigo P1 do IPC, em maio de 98. Logo na primeira aula, eu já comprei os 700 experimentos e fui no índice remissivo de assunto, pesquisando o que tinha de obesidade. E me chamou a atenção um capítulo dos 700 experimentos, que no material está na página, presumidamente na página 3, e mais detalhadamente vocês vão encontrar na página 8. Então, na página 8, ele coloca assim, no último parágrafo antes da tabela: o que carrega o Pensene é a intenção. Eis as relações interveiculares em um quadro didático com 5 manifestações, exemplos da Consim. São 5, 4 nosográficas e uma homeostática. E me chamou a atenção que não li nenhum artigo, verbete, onde a pessoa tenha aprofundado essas relações. Acho que o meu trabalho é um caráter inédito. Se alguém souber de algum outro material, seria bom eu conhecer, eu gostaria de conhecer. Mas eu vou me focar na parte que começa com manifestação pessoal, é o egoísmo intraconsciencial. Aí no soma, segundo o Valdo, se manifesta como obesidade funcional. No holochakra, vampirismo inconsciente. No psicossoma, possessividade cega. E no mental soma, finalmente, sectarismo avaro. Eu até cheguei a perguntar para o César, que conhece mais a Consciologia, o que significaria sectarismo avaro, e na época ele me respondeu para não prestar atenção nesse adjetivo, que o principal era o substantivo, né? Você quer comentar? Eu também marquei, eu ia te perguntar o que se entende por sectarismo avaro, né? Não sei. Alguém sabe? Aí eu substituí no verbete por sectarismo despercebido aqui por sectarismo sutil. Avaro vem de avareza, né? Então, o sectarismo é um sectarismo com avareza. Você, muitas vezes, o que eu entendo aqui, você considera que você tem todo o conhecimento, que você segura aquilo ali e você guarda aquele conhecimento para você. E com base naquele conhecimento, pelo fato de você achar que você é muito, você meio que afasta as pessoas. É isso que eu entendo. Tem lógica, porque tem a ver comigo isso. Quando eu li isso, em 98, eu não achei que eu era sectário, porque eu estava estudando a Consciologia, uma ciência de ponta, né?
A Conscienciologia em si não é sectária, quero frisar isso. Mas a pessoa pode ter intimamente resquícios sutis de pensanidade sectária, de querer só conviver e falar sobre Conscienciologia. Sabe o que é? Aquela coisa, puxa, essa pergunta de novo, cara, que isso? Para com isso. E o Valdo repetia a mesma resposta, ele abria a mão, né? Mas acontece que nós, por exemplo, eu mesmo chegava e falava assim, putz, essa pergunta outra vez não, muito básico, para com isso. Mas deixa, é o cara, é o nível dele, a gente tem que respeitar isso aí. Então, eu entendia isso, né? É a gente manter o conhecimento e reclamar dos outros até. É isso mesmo. E eu percebo o sectarismo em mim porque eu era participante ativo do Colégio da Conscienciometrologia, estudava, ia nos cursos, mas guardava aquilo só para mim, tinha muita dificuldade para docência. Eu entendia intelectualmente que o ideal seria eu ser docente, saber que poderia estar na minha ProEx, mas não tinha facilidade de me comunicar, de traduzir a Conscienciologia para quem não conhece a Conscienciologia, né? Pode falar. Oi, William. Oi, Bernardo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo muito esclarecedor. E eu questionei também na segunda página, e eu coloco, fale sobre você, compartilhe suas vivências pessoais. Mas, Willy, eu acho assim, ó, que com essa questão que você levantou já desde o início, eu penso que também eu levo como hipótese que tem as recins da gente e o autodesassédio. E isso não é de uma hora para outra, isso é lento, isso é para você perceber, né? E você primeiro se vê como essa consciência e depois você fazer um movimento, tem que ter um autoenfrentamento da pessoa, a pessoa tem que bancar, né? Porque senão ela não aguenta. Então, até que ponto que a pessoa tem energia e quer fazer essa mudança, quer fazer essa reciclagem, ela quer bancar isso para mudar. Eu penso também que algum nível eu também tenho. Eu não me coloco assim, você fazendo essas questões que você colocou aí na segunda página, eu fiz todas essas perguntas, aplica a descrenciologia, e eu vivenciei vários momentos onde eu pude perceber isso, que tem um nível de autodesassédio da pessoa mesmo, e que isso é o passado da gente, que está presente, e você vai ter que limpar esse passado para você poder fazer. Porque a minha vontade era, eu sempre fui professora e sempre trabalhei na área, mas na Conscienciologia é um outro nível, e não só falando da Conscienciologia, mas é que o que você vai usar é a TARES, é a tarefa de esclarecimento. Então, para você conseguir se posicionar e você conseguir bancar aquilo, você tem que ter o autodesassédio, senão você não consegue. Até o movimento você faz, você diz para você mesmo, eu consigo, eu posso. Mas você que tem um determinado momento que você percebe isso. E isso foi a minha vivência enquanto essa pessoa que conheceu a Conscienciologia, hoje mora aqui em Foz e vivenciou isso, né? De algum nível eu percebi, mas eu vi o quanto que eu também tinha as recins, que era intraconsciencial e que era um posicionamento que eu estava fazendo e estou ainda, né? Porque ele não acaba. E eu vi também e percebi, né? Quantas vezes que era o trabalho com essas consciex para serem encaminhadas, né? E é a partir de você, não vai ter nenhuma outra pessoa. Você pode ir num curso, todos os cursos são ótimos, são muito bons, mas quem vai fazer as recins é você que vai fazer. Essa intraconsciencialidade é sua, é seu posicionamento. Então, achei bem interessante esse questionamento que você colocou na segunda página ali, né? E achei bem ótimo isso aí para mim, quando eu li, e eu comecei a me questionar e comecei a ver pontos em que eu vivenciei já aqui, estando na Conscienciologia. E eu penso assim, ó, que cada um é cada um, e o nível evolutivo de cada um é também
né, seu, mas o que eu vejo é o posicionamento de cada pessoa e o autoenfrentamento às reciclagens. Né? Concordo, tem que começar pelo autoenfrentamento, por isso meu primeiro verbete foi autoenfrentamento à obesidade. E eu corrijo o que eu disse, que relações interveiculares nunca foi abordado por ninguém, porque ontem eu tive acesso, por sincronicidade, a um capítulo do livro do César, Conscienciologia Breve, Introdução à Ciência da Consciência, está pegando? Onde o César aborda aqui, na página 42, capítulo 415, uma página só, relações interveiculares. Foi assim, eu estava esperando alguém lá na livraria do CAEC e me veio a ideia de folhear o livro do César e caiu justamente nessa página. Então já fiz o merchandising. Willy, Sim. queria te pedir para você dar uma palhinha que se soma nesse item obesidade funcional. Eu não entendi por que ela é funcional. Sinceramente, eu também não entendi. Pesquisei no Google, perguntei para outras Obesidade pessoas, funcional, ninguém eu sabia. não faço ideia, cara. Deve ser alguma Será coisa. que tem algum médico aqui que pode explicar? Doutora, por favor, doutora. Passaram a bola para a Acho senhora. Ninguém me respondeu, nem o Google me respondeu essa. O que ele quis dizer é uma incógnita. Que potenciais interpretações teríamos, O que né? se pode tirar de proveito funcional de uma obesidade? O que é isso? Então, aqui parece que a obesidade funcional, às vezes, é um conceito menos nosográfico da obesidade, né? É quando o soma está obeso, mas ainda uma das explicações do que seria uma obesidade funcional. O soma está obeso, mas ainda não há uma deteriorização da fisiologia desse soma. Então, ainda eu não tenho um diabetes descompensado, eu ainda não tenho uma hipertensão descompensada. O corpo está em equilíbrio, precário, mas está. A saúde é de fato. Agora, Eu achei comparando esquisito, isso com os outros itens que são muito mais hard, parece algo muito suave querer dizer isso. Mas não é não, né? Né? Então, eu não sei, né, em que sentido realmente foi trazido. Eu queria comentar só alguns aspectos do verbete que eu escrevi, Sectarismo Despercebido, que é a ciclologia que eu incluí no verbete, que está na página 5. O ciclo evolutivo, sectarismo crasso, sectarismo despercebido, reciprocidade afetiva, dupla evolutiva, mega fraternidade vivenciada. Eu expandi esse ciclo num artigo escrito junto com a professora Madalena Esteves, da Juriscons. A Enciclosapiens trocou por ciclo, preferiu colocar ciclo, pela nomenclatura da enciclopédia, né? Seria um ciclo, mas um ciclo evolutivo, né? E aí, o sectarismo crasso é aquele sectarismo de quem vai na religião, na seita, místico, né? Sectarismo mais evidente. O sectarismo despercebido é esse que eu defini no início, né? Que é sutil. A reciprocidade afetiva é um termo definido no livro Higiene Consciencial do professor Eduardo Martins, que é você ter reciprocidade no afeto, quer dizer, você ser correspondido, ter empatia mútua, acolhimento mútuo, e depois que conseguiria formar uma dupla evolutiva, no sentido que está no manual. E a partir da dupla é um passo para a mega fraternidade vivenciada. Isso tudo eu detalho num artigo que está em revisão, que talvez faça parte de uma publicação do Colégio Visível da Paracarbonologia. Ainda está em revisão e foi por isso que eu não trouxe aqui nada, mas a professora Madalena Esteves apresentou ele na jornada da
para direitologia, vocês podem ver na página 4, o terceiro item da webgrafia específica. Ela apresentou esse trabalho que a gente escreveu, só não saiu publicado nos anais, mas está no YouTube completa a apresentação. E eu recomendo também o meu primeiro verbete, Autoenfrentamento da Obesidade, e as tertúlias correspondentes, Autoenfrentamento da Obesidade, Sectarismo Despercebido. E no Calepino do ano passado, eu desenvolvi mais as relações interveiculares da consciência. O verbete é bem amplo, vocês podem ver os principais trechos dele a partir da página 9. Eu vou destacar o que eu achei mais relevante, que foi alguns itens da sintomatologia, que eu resumi na página 6. São 20, eu escolhi 10. Primeiro que eu identifiquei em mim, na ordem alfabética, foi a lexitimia, que é o analfabetismo emocional. Eu não consegui dar nome para as emoções. Às vezes uma pessoa me diz, você deve estar sentindo medo. Eu falei, não estou sentindo medo. Você está deprimido. Eu falo, não estou deprimido. Outra pessoa já achou que eu estava com dependência. Ela pode até estar certa, mas eu não reconheci a dependência. Então, é uma dificuldade assim, de nomear as próprias emoções, talvez por falta de autopesquisa ou de sinapse. Né? Quer comentar? Mas também ele tem esse caso do analfabetismo emocional, que são travões em que a pessoa passa e ela congela, sabe? Ela fica congelada. Ela acha que ela é super afetuosa, mas no fim ela não tem afeto nenhum. Foi de uma vivência, quando criança, ou um abandono, ou várias outras coisas que podem ter acontecido com ela, e ela congelou aquela emoção. E aquela emoção, ela não sabe, ela não consegue vivenciar aquela emoção, e ainda está congelado como adulto. Então, e é difícil para a pessoa, às vezes, ela conseguir fazer esse destravamento e ela conseguir fazer uma regressão, vai ter para ela conseguir descongelar esse sentimento que ela tem ainda, mas ela é uma pessoa assim super meiga, não é nada agressiva, mas ela tem essa emoção congelada. Concordo, descreveu bem esse sintoma. Willy. Sim, pois não. Temos algumas participações online já de Cruzeiro, Itajubá. O Ellison Pauletti fala, boa tarde, abraços ao professor Willy, hoje epicentrando Calepino, professor César Cordioli e aos demais participantes. O Marcos Antônio Pizarro falou, olá pessoal, parabéns Willy pelos verbetes e por mais esse Calepino. A Daniela Prato Oliveira, olá, boa tarde, parabéns Willy pelo tema e pela Tares. E o Fernando Cavaleiro, boa noite a todo o grupo. Eu sigo-vos todos os domingos. Parabéns pelo vosso esclarecimentos que me dão todos os domingos de Portugal. E a Marilux fala, e ela tem uma pergunta também. Boa tarde a todos os calepinianos, Equipim e Equipex. Muito bom estarmos juntos de novo. Parabéns, professor Willy, pela maratona de verbetes e pela apresentação hoje. Minha pergunta está na página 7. Conclusão. Pode comentar e fazer um cotejo com a alexemia da página 6, primeiro item? Então, é página 7, conclusão. Ela quer que comente a conclusão e fazer um cotejo com a alexemia da página 6, no primeiro item. Certo. A conclusão é a frase enfática do verbete. Identificar e erradicar em si o travão evolutivo do sectarismo despercebido é essencial para a consecução eficaz da Max Pro-Ex grupal, potencializando a autocapacidade urbanológica. Eu penso que, fazendo uma comparação com o analfabetismo emocional, a pessoa tem que se esforçar para identificar que ela é sectária, que é um tipo de emoção, né? Tem que fazer uma autopesquisa. E isso é essencial para conseguir entrar na Max Pro-Ex grupal. Aí a questionologia, você ainda se subordina
inconscientemente algum bolsão holopensênico, menosprezando quem não se encaixa nele, qual a qualidade das autorrealizações universalistas? Às vezes, quem tem analfabetismo emocional não sabe que está menosprezando, porque ignora ou reprime os sentimentos e emoções, mas as energias são percebidas pelas outras consciências, né? Mesmo que eu tente esconder, isso transparece, é um ponto cego, né? Que tem que ser tratado. Você confirma as hipóteses expostas nessa apresentação? São hipóteses de autopesquisa, né? É resultado de autopesquisa. Como eu disse, eu não pesquisei a CCCI. Não fui atrás de outros conscienciólogos, saber, ó, tal pessoa tem sectarismo sutil. Não, foi de mim mesmo. O mais importante aqui, se já passou pelo sectarismo sutil, enquanto estudante da Conscienciologia, como conseguiu superá-lo? Eu grifei enquanto estudante da Conscienciologia e não enquanto conscienciólogo, porque conscienciólogo está na escala evolutiva. Pode dizer que número 8. Tá? 8. É 8. E antes vem? Epicom-luz. Então, para ser conscienciólogo de fato, tem que ser epicom-lúcido e antes projetor consciente, tenepsista. Então, uma pessoa me perguntou, terminando o curso básico de projeciologia, você é conscienciólogo? Eu falei, é uma pergunta difícil, né? Eu nem podia falar da escala evolutiva, que ela não tinha aprendido ainda, né? Mas é um pesquisador da conscienciologia, um estudante. Eu não me considero conscienciólogo, apesar de estudar conscienciologia desde 98. Willy, Sim. outra coisa também que eu vejo que é uma técnica, a única que ajuda muito é a conscienciometria. Ajuda muito a pessoa a se autoidentificar e quando você passa sendo cobaia, muitas coisas ali acontecem e você consegue se enxergar com os feedbacks dos colegas que estão ali, que estão te ajudando na evolução. Claro que é uma interassistência, né, que acontece, mas eu vejo que o campo, né, e os consciencioterapeutas e as pessoas que estão ali também ajudam muito a você poder se identificar e também a encaminhar esse bolsão, né, que dessas consciex, aonde que você pode ser ajudada e pode se identificar, né, esse bolsão holopensênico e com a ajuda de demais, como o professor Mavaldo mesmo dizia, que evolução se dá em grupo, né, e eu vejo que é por ali mesmo, porque quando você está em grupo, o quanto que você tem a capacidade dessas energias de ajudar a encaminhar esse bolsão, é através de você, claro, é através do seu abertismo, né, mas acontece com as energias de todo o grupo que está envolvido. Concordo, um dia pretendo fazer esse curso, mas como o César disse na minha microbiografia, eu fui um dos cofundadores do Colégio Exílio da Conscienciometrologia, que na época era ligado ao IPC, se chamava Grupo de Pesquisa da Consciência, Grupom, GPC, Grupom, Conscienciometria. E ali eu estudei bem o conscienciograma e analisei, mas do ponto de vista matemático, eu tenho formação em matemática, gosto de matemática, então fui muito no conscienciograma pelo lado da matemática, queria saber como que eu era matematicamente, só que eu não fiz o autoenfrentamento, fiz o autodiagnóstico, lembro até hoje que minhas menores notas foram na sessão de Bioenergia? Bioenergia, energossoma, e a melhor foi eu não sei exatamente, mas fala de influenciabilidade, consciência satélite. Foi a melhor, que eu não me deixo influenciar nem por propaganda, e nem pelo que os outros falam. Porque quando você faz esse processo e está acontecendo, você também pode fazer junto à conscienciometria,
Então, fazendo a conscienciometria, você vai para a consciencioterapia. Aliás, fazendo a conscious, você pode também trabalhar na OIC. Então, você juntando esses duas ICs e você trabalhando, foi experiência minha também, que eu fiz, estou fazendo a conscious e também passei lá para a OIC, para a conscienciometria, o quanto que consciencioterapia, o quanto isso me ajudou a eu encaminhar e eu perceber também esse bolsão holopensênico que era meu de padrões religiosos de vidas passadas. Por exemplo, nessa vida eu não tinha tanto, né? Eu não percebia isso em mim, mas no passado eu estava nesse bolsão holopensênico e onde hoje era responsabilidade minha de eu fazer esse trabalho, né? Dessa reciclagem, essa reciclagem. Legal suas vivências pessoais, né? Eu acho muito bom o curso de Consciência Cobaia, para ver os pontos cegos, né? Um dia eu quero fazer, sim. William, parabéns pela sua Obrigado. apresentação. Realmente, você é uma presença ativa, né? E realmente, falando do seu nome, pelo menos, as Consciex também te conhecem. Eu queria só fazer aqui, na página 7, vocês quando falam aqui, né? Bolsão holopensênico. Pergunto eu a você, isso está se comparando à egrégora, no caso aqui, por quê? Porque aí, de acordo com o que você for falar, eu vou tentar ver a minha interpretação, que pode ser diferente, né? Então, a minha pergunta para você é a seguinte, se compara esse bolsão holopensênico à egrégora? O bolsão holopensênico, existe até curso que a Maria Isabel ministra e tem verbete também. Pelo que eu entendi, é um conjunto de consciex, né? Uma comunidade extrafísica, onde existe a bolsão dos conservantistas, do bolsão dos alcoólicos. Egrégora é sinônimo de holopensene. Mas, presta atenção, dentro da minha interpretação, por quê? Porque se aquelas consciências estão ali, elas estão aderidas por algum pensamento, e esse pensamento tem as energias. Então, no fundo, na minha interpretação, ela chega a ser uma egrégora. Por quê? Porque, às vezes, quando faz-se uma colocação, né, por exemplo, de chakras, alguém vai falar, eu já sei. Quer dizer, a pessoa... e, às vezes, uma colocação que a pessoa faz ali é interpretação. Porque esse lance de egrégora, junto ao pensamento, por quê? Porque nós somos influenciados muito mais, né, por consciência, e principalmente egrégora. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje em dia, a maioria das pessoas tem, ou já teve, ou tem em casa uma bicicleta de corrida. Eu vou fazer ginástica em casa. Aí compra, né, um ergométrico e tal. Aí você coloca lá, você vai ver. O cara começa uma semana, 2, daqui a 3 semanas já vai deixando. Por quê? Porque a casa dele não é apropriada. Agora, se você ir numa academia, né, por mais esforço que chega lá, você vai encontrar pessoas que estão lá, às vezes há muito tempo, mas você não pode se comparar. Mas se a pessoa ir, quer dizer, ali existe que a egrégora pensênica, no caso que a gente vivencia aqui, de energia. Então, automaticamente, por incrível que pareça, você começa a entrar, aí você se modifica e, de repente, você passa a ser um elemento, né? É muito interessante. Porque, por exemplo, eu frequento uma academia recente e é muito interessante com os tipos, biotipos, né? Tem uns que vão se apresentar e foi até interessante que a gente vê assim, uns pegando, né, o peso, o cara julgando com uma força. Eu falei, cara, isso aqui eu não sei se é câmara de tortura ou academia, né? O cara está ali, coisa e tal. Mas, quer dizer, então dentro da vivência, mas acaba no fim com música. Então, quer dizer, dentro desse holopensene, eu acho que você se expor, e o que é você se expor? É você participar, por exemplo, aqui, né? É tão bacana, né? Você, sempre, o César aqui, quantas pessoas têm e pegam uma ideia. Então, nós temos que ter muito cuidado, assim, também dentro disso, quer dizer, que tipo de pensamento
eu estou fazendo, estou atraindo. Se você vai no campo de futebol, por exemplo, é uma torcida contra a outra, e ali tem um OLPC que às vezes de luta, né? Tanto que é arena, o que é arena? De luta. E tem pessoas que saem dali com aquele arma, daquela energia, né, e tatuam um braço, coisa e tal, e prejudicam os outros. Então, eu acho que dentro disso aí, que eu gosto da conscienciologia, essa modificação. Por quê? Porque, por exemplo, o seu verbete, de manhã eu vi de caso que você participou, né, Adriana Lopes, quer dizer, eu tenho que amanhã estar melhor, não só teoria. Então, é isso que eu penso aqui dentro da conscienciologia, e você está de parabéns que você tem essa coragem mesmo de longe, de chegar, isso é muito bacana. Então, a minha colaboração é nisso, se alguém quiser complementar alguma coisa a mais. Não sei se eu entendi tudo, mas egrégora, pelo dicionário da Conscienciologia, é um termo envelhecido para holopensene. Não se usa egrégora, se usa holopensene. O que eu quis dizer quando eu fiz essa questionologia do verbete é que eu me lembrei da baratrosfera. Não acredite em mim, pode ser falsa memória, mas a impressão que eu tenho é que eu estive num bolsão de pessoas que se fechavam em si, né? Que se alimentavam mutuamente das próprias energias e se defendiam e atacavam quem era contrário, né? Quem tentava entrar lá. Então, eu me subordinava inconscientemente, de modo sutil, a esse bolsão de ex-companheiros da baratrosfera. Em vez de eu assistir eles, eu era cúmplice deles, né? Menosprezando, não conseguindo entender quem não se encaixa nele. E aí entra o meu verbete que eu vou apresentar amanhã, antagonismo, linguagem erudita, linguagem coloquial ou informal, que eu tenho a erudição, eu sei disso, mas eu não consigo geralmente traduzir minha erudição na linguagem coloquial, como o Valdo fazia, como muitos professores de consciologia fazem. Agora, Willy, ainda naquela questão que a Marilux trouxe da relação do sectarismo despercebido com a lexitimia, não sei se você chegou a analisar, existe uma perspectiva do sectarismo que às vezes são os preconceitos familiares, né, que a gente acaba trazendo na mesologia, e que alguns preconceitos são contra alguns tipos de emoções específicas. Então, por exemplo, em algumas famílias não é permitido ficar triste. A tristeza é uma emoção não bem acolhida naquela família, tem que ser feliz. E aí, nesse contexto, a emoção primária, que é a tristeza, como ela não pode ser expressa, aí vem a emoção secundária, que pode ser a raiva, pode ser algum tipo de euforia, e aí isso contribui para a lexitimia e contribui para o sectarismo sutil quando a própria pessoa tem aquela emoção, ela não consegue perceber para ver que aquela emoção é nosográfica, porque ela mascara com uma outra emoção. E esse mascaramento, às vezes, reforça o sectarismo, porque uma das formas de eu saber que eu estou sendo sectária é perceber que eu tenho uma emoção que não está lá muito bem, né? Suponho eu. Às vezes eu estou diante de uma coisa, falei algo para alguém, intrafisicamente até parece tudo bem, mas eu sinto nas energias, eu sinto uma emoção que não me cai bem, aquele gosto de cabo de guarda-chuva, assim, né? Parece que engoliu um guarda-chuva. Aquilo me ajuda a saber que eu fui sectária, no meu caso, né? Isso me desperta. Opa, o que aconteceu aqui que não está 100%, que não está assim, referencial de cosmoética? Daí eu paro para pensar. Só que se eu não souber que aquilo que eu estou sentindo é aquela emoção que na minha família não pode, confunde mais. Isso me fez lembrar um aspecto da minha família que aumentou meu sectarismo, que é assim, quando eu era menor e descobri que as pessoas às vezes queriam dizer não quando era sim, e diziam sim quando era não, quer dizer, elas não diziam a verdade, isso me deixou tão confuso que eu bloqueei. Eu pensei, vou aceitar literalmente o que a pessoa disser, porque dá muito trabalho tentar analisar se a pessoa está falando a verdade ou a mentira. E aí, numa dessas, alguém de casa me falou, quando eu mostrei que eu tirei 9 ou 8,5 numa prova, o pessoal falou, você só tirou isso, você tinha que tirar 10. E eu levei a sério e fui
me esforçar para estudar ao máximo, inclusive nos intervalos, estudar o máximo possível, saber mais do que todos os colegas, mas não para ensinar, mas para tirar um 10, para receber esse elogio, que eu não sabia que era brincadeira. Nada contra esse parente, mas foi o que eu entendi, né? Era uma consigna literal, que tem até um verbete sobre isso. Podemos continuar na sintomatologia? Willy, Sim, oi. pois não. Temos perguntas online? Pois não. Ok. O Fábio Luciano fala: parabéns pelo verbete, amigo Willy Dresler Leiva, e parabéns ao Calepino Conscienciológico. A Marilux pergunta: pode comentar quanto à importância da autopesquisa em relação à tudologia? É importante a autopesquisa para você entender de tudo um pouco, né? O Valdo tinha uma erudição muito grande, lia de tudo, né? É importante não ser sectário nisso, não ter a mente fechada, né? Se você faz autopesquisa e você estuda, por exemplo, a psicologia, você vai entender melhor sobre si. Se você estudar a fisiologia, você vai entender melhor do corpo humano, né? Não estou idolatrando aqui, mas estou falando que o Valdo era médico, então ele sabia das doenças, né? Então ele tinha um conhecimento bem amplo, isso ajudou na autopesquisa dele, provavelmente ele escreveu o conscienciograma, né? A Lani Waires fala: boa tarde. Olá, Willy. Grata por trazer mais informações sobre esse tema para a gente. Poderia falar mais sobre a terapeuticologia na página 6? Abraço. Obrigado, falo sim. A terapeuticologia no verbete, ela tem 20 itens também, mas eu escolhi só 10 que eu achei mais importantes no meu caso, para compartilhar com vocês. Só um minuto. Sim? Espera aí, só um minuto. É que eu descrampei as folhas para poder acompanhar melhor. Terapeuticologia. Acolhimento com amabilidade. Cordialidade com leveza consciencial. Está na página 6. Então, é uma terapêutica para você deixar de ser sectária, você conseguir acolher todas as consciências que se aproximam de você com amabilidade, sem grosseria, né? Com educação. Seria a cordialidade, né? Com leveza consciencial. Leveza consciencial é um verbete do Ricardo, da Apex, duplista da Tatiana. Eu achei interessante, achei mais exato do que bom humor. Leveza consciencial tem ligação com bom humor, mas pelo neologismo, pelo verbete, eu achei que leveza consciencial transmite melhor a ideia do que bom humor, porque o que é bom humor para um pode ser humor negro, né? E eu acho importante desenvolver esse trafor do acolhimento com amabilidade, da leveza consciencial também. Quem quiser tem mais detalhes no verbete dele. Um outro item, a autolucidez, que vai possibilitar a neutralização de assédios e intoxicações energéticas. Quando eu estou lúcido, eu consigo perceber, que nem a Adriana Lopes falou hoje cedo, quem é guia cego, quando que é o assediador que está entrando e quando que é manifestação de amparador. Porque até assediador e guia cego pode dar banho de energia, mas cosmoética quem tem é só o amparador. E para isso é essencial a autolucidez, que ela chamou de discernimento parapsíquico, né? E isso ajuda na manutenção da ProEx, né? Da pessoa ficar na ProEx. Um outro item, nós já falamos muito da autopesquisa, que seria uma autoavaliação evolutiva isenta, sem se punir pelos erros que fez, né? E nem se vangloriar. Assim eu vou perceber, como a Fernanda falou, que já tem até uma sinalética de quando que ela está sendo sectária. Achei muito interessante isso. Preciso desenvolver isso, fazer
aprofundamento da autopesquisa, né? É porque assim, quando a pessoa faz uma autopesquisa isenta, ela melhora a autoimagem. Aliás, ela evita a tendência narcisista de melhorar ao máximo a autoimagem. Ela tem uma autoimagem mais realista do que um narcisista. E é já consequência de nós humanos sair de um contraponto e para o outro, né? Que a gente percebe que para chegar nesse ponto de equilíbrio é um exercício que você tem que fazer, às vezes, com o tempo você vai conseguir, mas é normal nós, ser humanos, sair de um contraponto, às vezes, de nos punir, né? E depois ir para outro contraponto. Então, assim, quando a gente consegue fazer, eu vejo assim que a gente conseguir fazer esse ponto de equilíbrio, né? Esse caminho do meio nas nossas vivências, nas nossas relações e no dia a dia, na autopesquisa, é que nós estamos fazendo um grande passo e nos dando essa valorização à nossa evolução. E a autopesquisa inclui se desfazer dos automitos, né? Por exemplo, o mito de que só por ser conscienciólogo eu vou passar já pela segunda dessoma, né? O mito de que a Cognópolis é um lugar perfeito, né? Ou que, o contrário, o mito de que a SOCIM é sempre patológica, a CCCI nunca é, né? Desfazendo esses automitos é muito importante. Um outro item é a fortaleza, que é a ousadia cosmoética ou o destemor cosmoético. Aí você melhora o autotemperamento e os próprios potenciais energéticos. Você sobrepaira os próprios medos e consegue enfrentar dificuldades e desafios. Chicão, você quer falar? Aqui, alô, quero sim. Eu estou aqui na página 156 do 700 experimento. Aqui tem uma tabela que explica bem aquela obesidade funcional, que ele passa que é uma função matemática até de algum egoísmo intraconsciencial. Então, quando eu estou gordo e obeso, provavelmente há alguma faceta de egoísmo meu que se manifesta através da obesidade aqui. Por isso que ela é uma função de outros aspectos. Acho que é isso. Eu não entendi bem sobre obesidade funcional, mas a Fernanda deu uma boa explicação antes. Que a linha onde isso está, bicho, só tem encrenca ali, né? Lá. Vampirismo intraconsciencial, possessividade cega, sectarismo avaro. Então, provavelmente é algo nosográfico, né? Só a última linha é homeostática. Não, mas eu digo linha onde está esse obesidade aqui, ó. A segunda linha é complicada lá. A penúltima tem paixão desenfreada. Esse é bom, isso é bom. Não, mas isso é bom, é bom. Eu pensei que paixão desenfreada era nosográfica. Que a paixão deveria ser controlada. Mas os outros itens dessa penúltima linha são homeostáticos, né? Amor interconsciencial. Tu entendeu? Que o termo ali é algo em função de algo egoísta? Tem relação. Acho que é isso aí. Obrigado, William. Eu que agradeço pela presença. Na terapeuticologia, ainda outro item que ajuda a reduzir o próprio índice de sectarismo sutil é a prática da interassistencialidade,
praticando o princípio do mais experiente, menos doente, ajudar o menos experiente e mais doente. Isso é importante, isso eu percebi que melhorou no meu caso quando eu passei a estudar os verbetes e escrever verbete numa parte da madrugada, em vez de atacar a geladeira. Então, comecei a ser mais interassistencial, né? E aí engordava menos, né? Um outro item é a leitura, que inclusive o receituário verbetológico que eu cito aqui vai ser lançado no Círculo Mental Somático no próximo fim de semana. Então, ler esse receituário verbetológico facilita ver os próprios pontos cegos. Está na página 6, né? Sincronicidade nisso. No verbete eu coloco a identificação dos próprios pontos cegos ignorados, realizada pela leitura detalhista e exaustiva de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, funcionando ao modo de receituário de verbetes e de autoprescrição desassediadora, que está detalhado na página 13 do material e sintetizado na página 6. Um outro tópico da terapeuticologia é a neoavaliação. É você fazer o descarte de valores obsoletos, sectaristas, um descarte decisivo. Sobre decisão, o Antônio Fontinelli já falou aqui no Calepino, né? Já escreveu livro também, então é muito importante você tomar a decisão de descartar todos os valores obsoletos e sectaristas, inclusive objetos que dizem respeito a sectarismo crasso, né? E no caso aqui, fazer sempre essa avaliação, sempre estar se avaliando, isso faz parte da autopesquisa também. E tem outro item que é o ortorrealismo, que eu resumi num título de verbete da Adriana Lopes, Primazia do Agora, que é enfatizar o momento presente do aqui e agora multidimensional, você auto-enfrentar cosmoeticamente a realidade. Isso tem até relação com a fotofobia, ao meu ver, que eu falei ontem, que qualquer distúrbio de visão, segundo a minha hipótese, é porque a pessoa não quer ver a realidade. Então ela se nega a enfrentar a realidade e os olhos são prejudicados. É o caso que o César escreveu aqui no Relações Tuberculares, quando tem uma doença, afeta os outros órgãos, né? Me parece que se a pessoa nega a enxergar a realidade, a visão é um dos sentidos que são afetados. Seja a fotofobia, a miopia, alguma coisa, algum problema de visão. E o 10º item da terapeuticologia é fazer a ressex, começando pelo autoinventário detalhado. Existem muitos verbetes sobre autoinventário, vocês podem pesquisar na enciclopédia que vocês acham dicas de como fazer. E assim você consegue renovar a própria vida. Pode até aplicar a técnica de mais sono de vida, também pode ajudar nisso. Willy. Sim. Oi. A Rose Brain falou, desculpe-me, mas não entendi os 10 sintomas. Seriam os sintomas de quem possui sectarismo sutil? Obrigada. Sim, exatamente. São 10 sintomas dos 20 que eu incluí no verbete de quem tem sectarismo sutil. É que eu parei na alexistimia porque já teve uma pergunta da terapeuticologia, mas eu posso voltar na sintomatologia. Que um outro item é a anticonvivialidade, a restrição dos ciclos relacionais. Quer dizer que a pessoa se relaciona com poucas pessoas, poucas consciências. E no meu caso, às vezes, cheguei ao limite de só me relacionar com consciex, inconscientemente, né? Na infância eu tinha imagens da comunidade bratrosférica que eu estava e sentia saudade deles, então restringia o ciclo relacional, não conseguia entender as consciências, né? Era uma síndrome de estrangeiro, né? Não conseguia me encaixar. Até que eu conheci grupos de religião, que eu participei no movimento espírita, e tem outros grupos também
que ali eu me identifiquei e me sentia bem, mas fora dele já não me sentia tão bem assim. A austeridade é outro sintoma, a cara de poucos amigos, não só a cara, mas de fato o sectário não tem muitos amigos, porque ele é intolerante, é intransigente, não aceita pontos de vista diferentes, não aceita crítica alheia também. Isso é um fato que restringe o relacionamento, né? E aí leva ao isolamento. E a pessoa acaba não compreendendo muitas gírias e expressões populares, como eu, que não entendia quando a pessoa falava gíria, eu entendia a linguagem erudita, mas expressões coloquiais já era mais difícil de compreender. E tem também a autocorrupção. A pessoa, embora conhecendo a cosmoética, não tem vivências pessoais cosmoéticas, sabe? Na teoria, né? É um teoricão. E tem também a incomunicabilidade, que é o acanhamento, exceto entre raras consciências afins, só se comunica com quem a pessoa tem afinidade, porque não quer receber crítica, não quer receber xingamento também, então leva ao acanhamento. E também outro sintoma é o personalismo. Achei interessante essa expressão, interesseirismo, que tem alguns verbetes na enciclopédia. A pessoa só se relaciona por interesse próprio ou adere à cultura do jeitinho. Se relaciona com quem pode dar um jeitinho para ela resolver algum problema dela, né? Então, isso é um sectarismo, você só visar o seu interesse pessoal, além de ser egoísmo, né? A procrastinação da autoanálise acurada. A pessoa, mesmo conhecendo, posterga a autoanálise acurada. Pode até ser um conscienciólogo que já conhece o conscienciograma, já se analisou, mas não sabe o que fazer com isso, né? Ou não se analisou profundamente, né? E, por último, dessa listagem, tem a tirania, que lembra o síndrome do príncipe tirano, que é o foco excessivo nos próprios direitos. É só pensar nos próprios direitos sem ver os paradireitos das outras consciências, né? Inclusive das consciências. No verbete tem muito mais sintomas e itens da terapêutica, se alguém quiser que eu aprofunde algum item, até do verbete que eu não falei. É que você aprofundasse na página 12 do verbete a argumentologia, quando você coloca o sectarismo despercebido atenuante e o sectarismo despercebido agravante. Eu gostaria que você colocasse como suas vivências, como que é que foi que você percebeu isso em você, no seu dia a dia, na sua vivência, esses dois sectarismos. O atenuante, eu vou ler primeiro, aí depois eu digo minha vivência. O sectarismo despercebido atenuante, o gerado pela deificação despudorada, inconsciente do elétron por parte da consciência. Eu percebo, antes de eu conhecer a Consciologia, que eu gostava muito de ficar sintonizado com o computador. Eu gostava de estudar detalhadamente toda a linguagem de programação que eu conhecia, estudar com os comandos do antigo MS-DOS, antes de ter o Windows, né, que era uma tela preta. Estudei todos os comandos, todos os parâmetros. Gostava muito de interagir com o computador, de fazer software, de estudar software, mas aí tinha dificuldade quando me relacionava com os colegas nos momentos mais descontraídos. Eu entendia muito bem a linguagem de computação, se tivesse alguma apresentação, defesa de tese, dissertação, me interessava, mas momentos livres eu não conseguia entender nada e até me desviava para a comida. Eu tinha coffee break, eu não ia conversar com as pessoas, que eu pensava, estou aqui, se é coffee break é para comer, não é para falar, então eu ia para comer, sem conversar, a não ser se alguém quisesse conversar sobre computação, mas ou me abordasse.
E o sectarismo despercebido agravante é o gerado pelo conformismo alienante por parte da consciência intermissivista desajustada, rendida à mediocridade. Eu me sentia alienado, né, e conformado com a minha situação de obesidade antes de escrever esses verbetes, e estava desajustado a Proex, ao Grupo Karma. Não, eu sabia teoricamente que eu tinha que interagir com eles, que tinha que fazer resgate, mas não sabia como, porque estava preso no sectarismo, estava na erudição exagerada, né? E ficava uma pessoa medíocre, sem coragem evolutiva. Eu sei que o Valdo tem um mega pensei nisso tudo, é estudo, mas eu, como sempre, levava ao pé da letra, eu estudei. E só estudava, não dava valor ao soma, às emoções e às energias, eu estudava. É estudo, então eu estudava. Mas não é bem assim, né? A gente tem Se que ter um você, equilíbrio nos... na visão do holochakra, se você levar para essa visão que você acabou de falar, o cuidado com todos os veículos de manifestação ajuda, né, na intelectualidade, né? Se você tem um soma mais equilibrado, você vai dormir melhor, você vai fazer todas as atividades melhores, também vai te ajudar, né? E mesmo tendo uma atividade, por exemplo, assim, caminhar, uma atividade assim, vai ajudando a questão intelectual, a cognição, porque ele trabalha, né? Então, é um conjunto, é holo, não é por nada que já diz holo. Holo soma, onde que todos os veículos estão interligados para melhor, né, você trabalhar com ele e ele ajudar na sua evolução, né? Então, às vezes, é até para a gente parar para pensar, né? Cada um, aonde é que eu estou, qual o veículo de manifestação meu que eu não estou correspondendo, né? Ou não estou, tem alguma coisa a eu ajustar, né? Então, esse questionamento é importante a gente se fazer, né? Concordo. E também tem a parte da disciplina, da auto-organização, da constância, perseverança. Não adianta saber isso. Faz muitos anos que eu sei das vantagens do exercício, mas não coloco em prática, do que adianta, né? Tem que ter mais organização, adaptação dos horários, fazer marco-exex, né? Incluir isso no dia a dia para se tornar uma rotina, né? Willy. Sim, pois não. Temos uma última pergunta por enquanto aqui no online. Estamos com 33 pessoas no momento. A Rose Brain pergunta: será que o analfabetismo emocional não faz parte de alguma síndrome, a exemplo de Asperger? Asperger. Foi o que eu pensei, só que eu não aprofundei porque eu não sou psicólogo. Me parece, eu não estou enganado, que mudaram a nomenclatura de síndrome de Asperger para autismo leve ou light, coisa assim. Então, eu não quis me aprofundar para não cometer o erro de emitir algum conceito equivocado de psicologia. Pode, lógico. Os transtornos do espectro autista, onde dentro tem o Asperger, que é um tipo de expressão do autismo, né, eles têm várias características, né, e tem vários tipos de autismo, então, várias formas de expressão. Mas, realmente, a questão da não percepção das emoções estaria dentro, né? A pergunta da Rose, se isso está dentro de uma síndrome. Eu entendo que pode estar dentro de uma síndrome, e aí ser parte de um contexto maior, sindrômico, daquela consciência, mas existem outros pontos onde a gente poderia ter analfabetismo funcional, se não total, pelo menos parcial, por exemplo, nos transtornos de personalidade. Um sociopata, talvez ele não saiba o que é amor, porque ele coisifica tanto as relações entre as pessoas que ele não consegue perceber o humano. Então, aí a gente começa a extrapolar para outros tipos de síndromes ou transtornos dentro da saúde mental, que poderiam ter essa questão do analfabetismo emocional em algum nível. Agora, eu acho que
é bom lembrar que nem todo analfabetismo emocional é um diagnóstico de um problema de saúde mental, né? A gente pode ter analfabetismos emocionais, como eu falei, porque na família não era permitido, porque aquela emoção é nova para mim. Imagina, vamos fazer o positivo disso, vamos lá para outra ponta. Imagina eu diante do serenão, sentindo a empatia profunda de um serenão. Talvez eu não saiba reconhecer essa emoção nesse momento, porque eu não convivo com serenões, não sei vocês, mas eu nunca teria vivenciado. Então, eu acho que é bacana a gente olhar o analfabetismo como o desconhecido, não só como algum tipo de incompetência sindrômica ou patológica da consciência. Bom, o que eu tinha planejado para apresentar era isso. Se ninguém tiver pergunta, eu tenho pergunta para vocês. Eu gostaria, na culturologia, William, você coloca a culturologia sectária de outras épocas. Eu gostaria que você aprofundasse, e a cultura do subnível evolutivo e a cultura do acompliciamento com guias desorientadores. A cultura sectária de outras épocas é que eu me remeto às minhas retrocognições prováveis de ter sido um monge copista e que tinha se fechado no monastério, só com um outro monge no quarto, que eu reconheço que é uma pessoa da Conscienciologia, só não vou falar o nome para não comprometê-la, né, porque eu não tenho garantia de que seja ela mesma. E também da monarquia, também era sectário, na nobreza, essa cultura sectária de outras épocas, que eu digo até nos intelectuais da Inglaterra, da Europa também, se fechavam lá, inclusive não permitiam mulheres nas discussões, eram só homens que discutiam, né? A outra cultura é do subnível evolutivo, da gente se manter em subnível evolutivo, não indo adiante na escala evolutiva, quando eu deixo de fazer as recências, ressex que necessárias. Mas aí também teria um viés da baixa autoestima ali, nesse subnível evolutivo que você... Porque você fala que você sempre estudou muito, que você, né? Mas teria alguma questão da baixa autoestima tua que levaria a você não se ver como uma consciência evolutiva? Não necessariamente, pode ser uma acomodação na zona de conforto patológica, né? Eu penso. Não sei se tem relação com a baixa autoestima, porque, como eu tenho tendência à alexistima, eu não sei definir bem a baixa autoestima. E acho meio confuso, para mim, pelo menos. Entendi. Agora, Tu vê como que é difícil da gente perceber isso, né? Às vezes está ali, mas a gente não consegue, né, perceber essas vivências, essas emoções que estão com a gente não consegue, né, colocar nomes e direcionar, né? Isso. E a cultura do acompliciamento com guias desorientadores você ser cúmplice inconscientemente ou sutil com os guias amauróticos, você concordar com tudo em troca de algum ganho secundário, né? Concordar com a companhia deles, sem se submeter ao bolsão holopensênico deles, em troca de algum ganho secundário, né? O que vocês acham do ciclo que eu propus e que ainda não está aprovado ainda definitivamente no artigo? O sectarismo. Que página 5. Você sabe que desse ciclo, William, eu fiquei pensando naquilo que a Maria Cristina falou. Até que ponto ele é um ciclo? Ou seja, o ciclo ele tem uma sequência. Depois que você termina, você começa ali de novo. E um crescendo seria você alcança aquele estado e mantém aquele estado. Eu tenho a impressão que isso me traz muito mais a ideia de crescendo
do que propriamente de ciclo, porque depois que a pessoa chegar na mega fraternidade vivenciada, ela voltaria para o sectarismo crasso? Parece um pouco distante. Então, se não, em tese, o ciclo é uma roda, né? Você teria que poder voltar para a Crescendo origem aí, né? dele. Por exemplo, o ciclo das crises de crescimento. Né? Eu passo pela crise, eu faço uma recim, mas depois eu tenho uma nova crise de crescimento de algum outro tema, aí eu chego na recim. Então, me parece que teria que considerar. Crescendo é melhor no sentido da palavra. Trocar, Sim. Crescendo, acho que fica melhor aqui. Melhor. Trazer como um ciclo é essa questão de como uma pessoa tem um sectarismo. Estou trazendo uma ideia, tá? Uma sugestão. Porque a gente falou que os sectarismos são mais de um, né? Nós podemos ter vários aspectos de sectarismo na nossa personalidade. Eu posso ser sectária, por exemplo, com pessoas pobres. Tá. Aí amanhã eu posso ser sectária com pessoas analfabetas. Depois de amanhã, mas são sectarismos diferentes. Então, talvez algo que explicasse o processo da recim dentro do sectarismo. Que eu tenho um sectarismo despercebido, aí eu começo a ter ele percebido, aí eu faço a recim dele, aí daqui a pouco eu descubro outro sectarismo despercebido. E aí isso é um ciclo. Né? Agora, você falou assim de sectarismo ou com pessoas pobres ou pessoas assim com de baixos recursos, né? E eu tenho visto o outro lado da moeda. Pessoas, por exemplo, que ficam assim reticentes, né? Que não gostam das pessoas que têm um nível mais alto que podem dar porque afeta ela. Mas eu percebi as duas caras da moeda e digo que é importante que ver esses aspectos, né? Pode dar inveja também da pessoa, né? O que for, mas tem a ver com sectarismo. Tem a ver com sectarismo. Agora, outra pergunta, inclusive para quem está online, se você percebeu o sectarismo sutil em si, como conseguiu superá-lo? É a última frase da página 7. Alguém já teve essa experiência? Tem alguma dica a mais na terapeuticologia? Ou de como passar do sectarismo despercebido para a reciprocidade afetiva? A reciprocidade afetiva, que eu defini no artigo, é uma técnica pela qual a consciência desenvolve a dupla evolutiva de fato, estruturando o relacionamento com base na afetividade e na sexualidade. Os próximos passos ocorrem a partir do amor romântico real. 2 pontos. Intelectualidade a 2, parapsiquismo a 2, voluntário a 2, isto é, a vida a 2. Sinônimos de reciprocidade afetiva. Harmonia afetiva, sintonia a 2, troca afetiva homeostática. Tem a ver com a condição de amigo na amizade também. Willy, Da pessoa ficar íntegro na relação. Tem uma sugestão para dar na terapeuticologia, Sim. que é a questão da empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso ajuda muito a você reduzir o sectarismo sutil. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você consegue enxergar que às vezes o que você está fazendo não é adequado e você não gostaria que fizessem com você aquilo que você está fazendo com a outra pessoa. Entendeu? Interessante, que é uma das características da reciprocidade afetiva, né? Uhum. Obrigado, César. Tem mais perguntas? A Flávia Barros Rogic, nossa voluntária, ela comenta: concordo com a Cristina, pessoas com baixa autoestima são intolerantes com pessoas bem-sucedidas. O J. Ribeiro Júnior também tem um comentário e depois uma pergunta. Grande Willy, parabéns.
Tenho percebido que, quando estou com meus dias mais organizados, consigo ter uma convivialidade melhor. Agenda fechada, trabalhando com as energias mais fluidamente, percebo-me mais universalista. E aí a pergunta dele: quando retorno do almoço no meu trabalho, percebo as pessoas do escritório numa situação muito estranha, de grande irritabilidade e dispersão. Seria uma conexão com um bolsão holopensênico patológico? A irritabilidade pode ser uma das características do sectarismo também, porque é uma forma de intolerância. Eu acho até que eu coloquei no verbete. Na página 6 você coloca na sintomatologia, você tem irritabilidade. E na definologia também tem. O mau humor fora dos círculos populacionais sectários, que a pessoa não se sente bem fora daquele grupinho que ela está acostumada, que sempre admira, sempre elogia e nunca critica. Pode ter relação ou não. Pode ser que a irritação seja de algum mal-estar físico, né? A pessoa tem que se analisar e verificar se é isso mesmo. Se ela está irritada porque o outro é diferente dela, porque o outro fez alguma coisa que ela não gostou, isso pode ser sectarismo. Eu queria fazer uma colaboração sobre o que essa pessoa perguntou, né, que chega no escritório depois do almoço, uma grande irritabilidade. O que acontece é o seguinte: normalmente a fisiologia após o almoço, à tarde, a maioria das pessoas dá um cansaço físico. E quando você tem esse cansaço, que ele nem é tão físico, ele é mais mental, isso carrega muito para o lado da irritabilidade. Isso, por exemplo, acontece muito comigo, entende? Então, tanto que tem algumas empresas que já foi provado depois do almoço, assim, eles reservam, assim, meia hora, uma hora, para todo mundo ser obrigado a ficar em silêncio para poder haver, porque é o ciclo que ocorre. E isso cada um tem que ver, porque tem pessoas, né, que têm mais irritabilidade de manhã, na hora do almoço, mas normalmente vocês observam, depois na hora do almoço, dá sono, abre a boca, por quê? Aquele horário da tarde, ainda mais no lugar de calor, e isso complica muito. Então, eu observo muito isso, que a gente tem que ter, porque uma coisa também que é debatido dentro dessa busca, que eu acho o seguinte, né, é a gente ver durante o dia quantas vezes você consegue ficar em equilíbrio, né, homeostático, assim, eu estou bem, né? Às vezes, passo o dia inteiro, por exemplo, ontem teve um momento assim que de repente eu tinha descansado, aí eu fui na rua e me senti assim tão equilibrado. Então eu acho que qualquer coisa ali não, quer dizer, eu vi as pessoas na correria e eu estava assim. Então a gente tem que buscar esse nível, eu acho, de equilíbrio para procurar ser daí para melhor, não daí para pior, porque se fica nesse ciclo, então a gente tem que observar, respeitando logicamente, né, que cada um tem seu cada um. E eu penso assim. Obrigado. Só contribuindo aqui, nós falamos sobre o conscienciograma, eu lembrei que eu coloquei no verbete, na página 13, no parágrafo autocriticologia, eu destaquei a folha de avaliação 93 do conscienciograma, onde a consciência interessada pode estudar o cotejo consim e antissectarismo na variável maxi-universalidade. E eu coloquei também em seguida que na análise da certologia é útil para toda consciência intermissivista, homem ou mulher, detalhar a autopesquisa objetivando eliminar o sectarismo despercebido. É isso que eu pretendo fazer quando eu dessomar e nas vidas futuras também, deixar esse registro para não cometer o mesmo erro. Porque, inclusive, acho que é um obstáculo para nossa tarefa no próximo período intermissivo, de resgate de quem a gente deixou para trás. Não podemos nos subordinar a eles, né? Nós temos que ser assistenciais, mostrar que é possível mudar e melhorar, né? Não quando nós vamos dessomar, mas sim agora, ou aqui, sim, agora. Também. Porque você percebe isso em você, e no que você está fazendo, a tua intermissão, na próxima dessoma? Você já consegue ver isso nos teus estudos, na tua autopesquisa?
Como será a próxima? Porque assim, ó, eu assisti o teu verbete agora que você apresentou essa semana, e foi no momento onde que deu para mim perceber, quando você estava colocando, assim, essa questão veio bem clara, e eu olhei no relógio, era 2h11, sabe? Foi sincrônico. O que você falou, olha lá, 2h11, né? O que você falou, e eu olhei no relógio, e eu olhei 2h11, e no que você estava falando sobre essa tua preparação para a próxima, né? Eu tenho a impressão de que na próxima vida, por perspectiva, tá? Talvez eu atue na área da saúde integral, pelo meu interesse pelas relações interveiculares com outras consciências, né? Quero dessomar bem, né? Poder ajudar quem eu encontrar, quem eu deixei para trás, né? E a minha pergunta agora é na página 11, interaciologia. Eu gostaria que você aprofundasse a última, que é a interação, lacuna emocional, dependência intraconscienciais. Seria interconscienciais. Interação, lacunas emocionais, dependências interconscienciais. Eu entendo que lacuna emocional seria uma carência emocional, ou uma dificuldade de reconhecer a emoção. Isso gera uma dependência de outras consciências, né? Que a pessoa não se conhece, e aí acaba se apegando e não sabe que está dependendo. Eu fui diagnosticado uma vez, fiquei no mesmo quarto com um conselho-terapeuta no Village, ele falou, olha, você está com dependência afetiva de tal pessoa. E isso é porque eu percebi depois que é a lacuna emocional, né? A lexitimia, né? Essa interação que eu vejo. Se a pessoa é carente, tem alguma lacuna de emoção que ela não consegue manifestar, isso pode gerar uma dependência de outra consciência. E nós também temos essa questão de o que nós passamos, nós acabar repetindo, né? Essas questões emocionais, até como somos... eu, por exemplo, sou de família onde meus pais tiveram muitos filhos, 9, 10 filhos. Então, assim, eu não tinha nem 2 anos, um filho, o outro já estava nascendo. Então, consequentemente, você já perdia o quê? O colo, o afeto, o carinho, a teta, tudo aquilo. E você tinha que se virar, te vira. Você já era uma consciência e que você... teve um certo abandono, né? Porque para uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, é muito prematura as coisas, né? Para ela buscar, às vezes, até sentir certas emoções, afeto, carinho, e a gente percebe que isso fica. Eu teve 2 filhos também, mas eu tentei o máximo trabalhar isso que eu não tinha ganhado, mas eu trabalhei isso com meus filhos em poder dar a eles o que eu não tinha. Mas isso, às vezes, eu também não percebo, de repente, o quanto que eu fui assertiva ou não no que eu fiz. Não. Então, é algo que ainda a gente vai ter que ir trabalhando isso na gente, e os nossos pais também não fizeram porque eles não podiam, foi o momento deles, a vivência deles, eles fizeram o que eles podiam de melhor, mas era o melhor que tinha para aquele momento, né? Aonde que eles tinham que buscar comida para esses 10 filhos, e eles não podiam ficar em casa dando atenção, carinho e cuidando deles, aonde um filho, um irmão cuidava do outro, né? Aonde que eles iam buscar o alimento para os demais, né? Então, eu vejo que isso é algo que foi passando e a gente tem que cuidar para a gente não repetir isso com os filhos da gente, né? Concordo. Eu não quero terminar o Calipino sem antes expressar minha gratidão ao amparo extrafísico e intrafísico. Não é que eu esteja acabando, não. Aqui é só para não esquecer de agradecer a IEC e ao amparo intrafísico desde os meus pais e irmãos até vocês aqui. Eu estou observando aqui, queria que você comentasse aqui, porque está muito bem detalhado na página 8, né, sobre os 700 experimentos, né, sobre relações interveiculares da consciência. Então, muito do que foi comentado aqui, que você, na sua experiência, né, aqui, ou você lê, ou então para você ver só sobre o estado
e as modificações que ocorrem no nosso pensamento. Entendeu? Ou você quer? Como assim? Não, eu digo que, por exemplo, o 700 experimento diz assim, olha, eu vou ler então. Estado. Na vida intrafísica, as manifestações da consciência podem se revestir de características humanas muito específicas desse estado consciencial. O que mais a consciência altera é o componente energético de seus pensenes, né? Então, modificação. Contudo, a consciência modifica os seus pensamentos e sentimentos a toda hora, em qualquer estado consciencial. Então, justamente como, né, perceber e manter esse equilíbrio. Aí eu queria que você, o César, desse uma linha a respeito disso. Para a gente ser o menos patogênico, porque você lembrou muito bem, né, quando a gente pensa, tem que estar o tempo todo, em qualquer instante, né, nós estamos ligados às consciências, né? Então, nós temos também uma responsabilidade, não só para a pessoa física, mas para aqueles que não veem, que são muito maior número, né? Então, e é baseado nisso. Então, eu estou sempre assim, eu estou sendo pensado, pensando, porque também o meu pensamento, como o senhor falou, agradecer os amparadores, esse ambiente aqui, nessa egrégora energética, é muito nesse sentido. Então, eu me toco muito nisso. E aqui no 700 Experimento, aqui na página 8, ele está mais ou menos especificando. E cada um, a partir daí, passa a ter a sua auto-observação. Para manter a homeostase, você tem que prestar atenção nos seus pensenes, né? No que você está pensando, sentindo e energizando, né? Emitindo energia. Todo momento tem a ver com a pergunta que eu fiz hoje na tertúlia da Malu Balona, eu perguntei sobre o ciclo da homeostase pensênica ou algo parecido, como é que a gente faz para manter. Em resumo, ela disse que, pelo que eu entendi, você se analisar a todo momento, quando você sofre algum impacto negativo, você saber o que causou aquele impacto, como a Fernanda falou, né, de sentir alguma coisa na garganta quando está sendo sectário. Então, é importante você detectar na hora, para já cortar desde o início, e aí retomar a homeostase. A maioria das pessoas não associa a causa com o efeito. Dentro da observação, isso tem que ser feito assim o mais rápido possível. Por quê? Porque se a gente deixar, né, para anotar depois, ou no dia seguinte, e às vezes é uma coisa que você pode observar. Por exemplo, hoje eu fui na feira que tem aqui. Aí eu estava conversando com uma pessoa assim, aí a pessoa queria ver um negócio, ele chegou, pum, deu um tapa assim no meu... Em vez de pedir licença, tentou afastar. Aí eu já virei assim, aí me veio aquele estado de agressividade, quer dizer, ele, como fisicamente ele acha que ele... Aí, opa, quer dizer... Eu estava distraído, então, quer dizer, aí na mesma hora, não, calma, eu vim aqui, quer dizer, então, se você der, você tem que estar o tempo todo também antenado, né? Porque qualquer um pode tirar você do equilíbrio. Se você tiver, quer dizer, por quê? Porque eu gosto muito disso, eu não posso nem de pensamento querer mal ao William, nem a ninguém, mas antes disso, eu não posso deixar que o William me queira mal, né? Tem até uma vez um espiritualista, eu não vou citar o nome, que é de outra área, disse assim, se alguém, se eu não gosto do William, ele diz assim, o problema é meu, se o William não gosta de mim, o problema é dele. E eu discordo, digo, não, ô William, o que está vendo aí? Quer dizer, para a gente poder homeostaser, para você poder ter, porque às vezes esse pequeno mal-estar, ele pode se modificar a qualquer instante, e a gente tem que ter consciência disso, senão a consciência assim, fica muito teoricão, e o cara toda hora caindo, quer dizer, então quer dizer, como eu estou vivenciando isso, altos e baixos, essa colaboração que eu estou tentando te ajudar aí, porque eu vejo que você trabalha muito em cima disso também, né? Sim. E outra coisa também ali veio aqui para mim como hipóteses, que nem pode nem ter sido seu e nem do outro, mas sim
de consciex ou de que você, no local, pode ter acessado alguma consciex com esse padrão. Então, você perceber esse momento e você internalizar isso para você refletir, porque eu acho uma das coisas mais importantes para mim é a reflexão. Porque na reflexão eu consigo perceber o que é meu e o que é do outro e o que eu posso fazer para melhor. E dentro disso eu levo a minha intenção, sabe? Qual é a minha intenção? Porque se você é uma pessoa bem intencionada, você trabalha as suas energias, você vai qualificando, você pode passar por esse momento e esse momento ser uma vivência para você fazer sua autopesquisa, o quanto você está percebendo o que está acontecendo, né? Porque a multidimensionalidade está aí a todo momento e esses consciências também estão ali para ser assistidos. E se você levar nessa questão do seu pensene e usar a tua intenção em cima de ser uma pessoa com essa boa intenção, bom humor, você vai conseguir assistir melhor. E eu vejo que esse local da feira é que eu frequento ele todo final de semana, eu vejo que esse local da feira é o que ele vem dizer, que muitas vezes eu percebo isso nesse contexto, que não é nem dessa pessoa, mas sim é aquelas consciências que estão ali nesse local e querem ser ajudadas e querem ser assistidas. Não, e a gente tem que ter sempre antenado, por exemplo, eu vou dar um exemplo que ajuda, por quê? Porque, por exemplo, aqui está um ambiente, né, de busca, de discernimento, de homeostasia. Mas ali fora é muito problemático. Por exemplo, e você tem que estar quase assim, por exemplo, o que aconteceu? Ontem eu moro numa rua, aí eu ia atravessar direto, e essa rua agora é contramão. Aí eu fui assim, me deu vontade eu falei, não, engraçado, de encostar. Aí já à noite, eu peguei, virei o carro e parei um pouquinho para pensar. Nisso que eu parei, veio um carro, entrou pela contramão, sabe, que se eu sigo, e eu vi que a pessoa estava alterada. Então, nós temos que, fora isso, estar o tempo todo, quanto mais antenado nós temos que estar, é muito bacana. Então, para você ter quase uma precaução, né? Porque essa palavra, profilaxia em todos os aspectos, né? Então, com o ambiente, com o local. Mas o principal é autoprofilaxia, e você tem que estar, porque o que é o discernimento, né? Eu penso assim, a cognição, o que eu posso melhorar a partir daí? Então, é uma coisa assim, é muito interessante, porque como você falou, que quando você vive no meio de 3, 4 pessoas, até o Valdo falava assim, né? Local com mais de 3 pessoas, para mim, já é tumulto. Então, você tem que estar o tempo todo, quer dizer, vocês conviveram mais com ele, pode dar algum discernimento. Quer dizer, e eu estou, vamos dizer assim, observando esses detalhes, que para mim está sendo importante. Bom, isso que você falou, de onde 3 ou mais pessoas, multidão é tumulto, isso está no Projeciologia. Está no capítulo, acho que de acoplamento áurico. Me chamou a atenção quando eu estudei a primeira vez, que acoplamento áurico com mais de 2 pessoas tende a ser patológico. E sobre a intenção, acho muito importante, para ajudar isso, existe a técnica da checagem da intenção, né? Da gente verificar toda hora qual é a nossa intenção. William. Temos alguns comentários e 2 perguntas. A Rosemary Espírito Santo fala, está muito boa a sua pesquisa, Willy, parabéns. A Elaine Lopes Mendes, que é a nossa voluntária, fala, parabéns, professor Willy e equipe Calepino, pela oportunidade de tantos esclarecimentos. A Ana Maria Tavares, muito bom, parabéns, Willy, abraço de Portugal. A Maria Madalena Esteves, ela comenta, para mim, foi me perceber como alguém que também erra, e, com isso, diminuir as expectativas que tenho em relação ao outro. Mesmo com a autopesquisa baseada na conscienciologia, tenho dificuldade com algumas reciclagens. Imagina quem nem pensa sobre isso. A Flávia, a nossa voluntária e psicóloga, falou sobre aquela questão do trabalho, que a pessoa chega irritada depois do almoço, né? Ela comenta, irritabilidade como hábito em determinado local pode ser também a ausência de posicionamento das pessoas. A Tares cosmoética pode ser a solução para a harmonia grupal e o fim do sectarismo.
O J. Ribeiro Júnior fala, concordo também sobre esse assunto, concordo, pequenas ações para alterar isso faz toda a diferença. Sorrir, dar bom dia, ter uma atitude positiva e cooperativa. E a nossa primeira pergunta de duas é da Maria Lux, a primeira, paradoxologia, página 11. Pode argumentar sobre os dois últimos? O paradoxo de a consciência intermissivista inadaptada negligenciar os paradeveres e o paradoxo de a consciência estudante da conscienciologia fazer vista grossa ao paradireito. O que eu entendi que o principal paradever que é negligenciado é o da mega-fraternidade. Quando a consciência intermissivista não está adaptada, ela negligencia esse paradever da mega-fraternidade, da interassistência. Mesmo conhecendo os conceitos da conscienciologia, ela negligencia o paradever. E o paradoxo de a consciência estudante da conscienciologia, fazer vista grossa ao paradireito. Veja bem que coloquei consciência estudante da conscienciologia, não consciência consciencióloga. Não considerar o paradireito, de achar que paradireito é só para advogados, e na verdade não é para todo mundo, né? E estamos nos últimos minutos, tem mais? Sim, e a última pergunta do online hoje é do Fernando Simão Victoy, que é um frequente aqui nosso, ele sempre vem aqui, hoje que ele está online. Olá, Willy, parabéns pelo tema, muito importante para o desenvolvimento da CCCI. Gostaria que você comentasse a relação do sectarismo sutil e ganhos secundários em manter esse sectarismo. O ganho secundário é que a pessoa fica inflexível, ela não precisa interagir com outras pessoas, conviver com outras pessoas, fica numa posição mais confortável, ela não recebe crítica de ninguém, porque é todo mundo igual a ela. Esse é o ganho secundário que eu percebi, né? Mas é secundário, porque o ganho real seria se a pessoa fosse mais assistencial. Eu achei muito bom que nós conseguimos focar na autopesquisa em vez de voltar para o externo. E a intenção que eu tive com essa apresentação foi melhorar, né, o próprio holopensene pessoal, para não ter mais sectarismo sutil no próprio micro-universo consciencial. Espero ter sido útil, né? E também não se vitimizar por ter esse sectarismo, né? É fazer essas atitudes da terapeuticologia que consegue superar, né? E assim ser um exemplo para outras consciências, né? Ele perguntou para você também sobre a homeostase, como ter homeostase. A minha opinião é a mesma que a sua. Para você fazer a manutenção do equilíbrio, a chave é, antes de tudo, a autoobservação. É a mesma linha do que você respondeu. Inclusive dos sentimentos, né? Exatamente. E existe até um dicionário das emoções, não querendo fazer marketing, mas quem quiser estudar melhor as emoções, tem um dicionário das emoções da Alba Cardoso. William, eu Sim. queria essa última pergunta aqui que me chamou muito a atenção, foi na página 11, na trinomiologia. O trinômio orgulho, competitividade, sectarismo. Gostaria que você aprofundasse. O sectário, ele é orgulhoso e é competitivo. Por exemplo, quando eu era estudante no ensino fundamental, ginásio e colegial, que é o atual ensino médio, eu competia com os outros, queria ter sempre a nota máxima, né, por causa daquele elogio que eu recebi. Eu achava que eu só ia receber elogio se eu tirasse 10. Menos do que 10 não era aceitável pela pessoa da minha família que falou isso, né? Num tom de brincadeira, mas eu não sabia o que era brincadeira. Então, você vê ali, William, que nós, como consciência, o quanto nós vamos lapidando o nosso ego, nós vamos nos ajudando a nossa evolução. E isso vai ajudar no sectarismo sutil. Vai ajudar a minimizar o sectarismo sutil e passar melhor os últimos
anos da nossa vida, né? Conseguir cumprir a nossa ProEx e participar da Max ProEx grupal, interagindo mais com outras consciências, consciências ou consciências, né? Que acaba sendo até um impedimento, né? Porque quando você foca no ego, você acaba não olhando o outro. E quando você não olha o outro, você não consegue fazer uma assistência, né? Ou conseguir assistir o outro. Porque colocando o outro, né, em primeiro lugar, você acaba se deixando um pouquinho. Eu não vou dizer assim, que menosprezando, mas sim, mas vendo a necessidade do outro, até, às vezes, em simplesmente ouvir a outra pessoa, o que ela tem a falar, né? Outro sintoma que eu tenho de sectarismo é quando eu vinha muito para Foz no CEEC, só tinha o CEEC, fazia cursos de imersão, estava sempre viajando para cá, mas eu não conseguia aplicar os conhecimentos. Quando tinha coffee break, eu só comia bastante, era muito variado, não conseguia interagir com as pessoas e ter empatia, né? Mesmo estando aqui na CCCI, né? E até teve uma história real que eu quase nunca conto, que o Valdo me chamou num canto lá no Holociclo e me disse assim para só voltar para cá quando eu tivesse escrito alguma coisa. E aí eu fiz isso. Uma impactoterapia, no fundo, né? Ele não fez mais do que uma impacto. Opa, eu vou voltar para cá, mas eu tenho um pedido para voltar para cá. E esse meu pedido é colocar o teu potencial no fim. Ele viu o potencial que você tinha e você não estava, né? Estava sendo um pouco egóico, segurando aquilo para você e não compartilhando com as outras pessoas o que você tinha, né, para socializar. Acho interessante essa questão assim de colocar, da gente fazer os debates. Para mim, eles têm muito valor, porque é no debate que eu também vou me reciclando e vou vendo a opinião do outro, ajudando, fazendo essa interlocução para eu ficar, né, vendo e percebendo para me melhorar. E essa Thaís do Valdo que explica por que o último evento que eu vim foi em 2007, um balanço essencial. Eu voltei só quando eu já estava com o primeiro verbete pronto. Acho que isso tem um pouco a ver, né? Que eu estava pensando lá naquela linha dos 700, que a gente estava conversando do sectarismo avaro, né? Que é um processo mental somático que a pessoa, às vezes... E isso não é raro. Que a pessoa quer colher conhecimento, mas ela não se dispõe a escrever e devolver esse conhecimento, né? A tirar um tempo para devolver o conhecimento e multiplicar atares. Então, realmente, parece uma coisa muito longe da nossa realidade o sectarismo avaro, parece uma palavra muito pesada, mas ela está nas sutilezas. Quando eu penso, às vezes, no meu caso, poxa, mas vou escrever sobre isso, né? Por exemplo, quando eu fui começar a preparar um livro de saúde consciencial, que eu ainda estou ralando nele, que aí eu encontrei, mas que absurdo, ninguém nunca fez um verbete de saúde consciencial? Fiquei reclamando, né? Então, tá bom, então faz você, né? Então, eu vou lá e fiz o verbete, porque se não tem... Então, eu acho que essa avareza, esse negócio de segurar o conhecimento, quando é que eu estou devolvendo, né? Eu acho que a gente, enquanto conscienciólogo, o que nós vamos deixar de matéria escrita nessa vida? Isso é muito sério, né? A retribuição, né? A ideia, né? Eu pensava de retribuir, né, o que a gente recebe, que você recebe muito. Agradeço a todos e todas pelo debate, tanto quem esteve aqui presencialmente quanto online. E passamos agora para a voz da razão, César Cordioli. E nós é que agradecemos a sua aula. E eu quero dizer, você é um exemplo para muita gente. Quero deixar isso registrado. Tá? Gente, antes, para todos nós, antes da gente começar aqui a fazer a voz da razão, a gente sempre costuma dar alguns recados, né? Eu acho que quem está acompanhando aí online, tem mais de 30 pessoas ainda acompanhando, é importante falar que hoje nós tivemos a eleição da nova diretoria do CEEC. Nós fomos hoje lá prestigiar,
assume a partir de 23 de janeiro, né? Acho que é 23 de janeiro, mas já foi eleito hoje, é o professor Roberto Leimig, na Secretaria-Geral, como vice-secretário-geral o Janer Vilaça, e como parte financeira o Roberto Otuzzi, conhecido nosso amigo, colega aí. Foram apresentadas mais algumas áreas lá, mas essas são as três pilares bem fortes ali do CIEC. Então, comunicar a todos, muita alegria e muito sucesso aí para essa nova gestão que meio que já começou, mas em breve vai começar com força total. Tem um recado. Amanhã na tertúlia, 12h30, vou apresentar o tema antagonismo, linguagem erudita, linguagem coloquial. Então, amanhã temos mais um verbete do professor Willy. Outro recado que eu gostaria de dar é o seguinte: no sábado que vem agora, nós vamos estar no Rio de Janeiro para fazer o lançamento da obra Calepino, conscienciológico, e da obra Introdução, né, de Conscienciologia, breve introdução à ciência da consciência. Vai ser lá no IPC, Rio de Janeiro, em Copacabana. Vai ser no sábado, das 4 às 6h30 da tarde. Tá? Das 4 da tarde às 6h30. Então, fica todo mundo convidado, a atividade é gratuita. Quem for aí do Rio de Janeiro ou estiver lá, pode dar uma passada. Na semana que vem, nós vamos ter o Calepino Dever de Casa na Conscienciologia. O pessoal tem me perguntado muito, tá, mas que tema é esse? Um tema meio diferente. Só para explicar que é o seguinte: existe uma ciência que é a deontologia. A deontologia é a ciência que estuda o comportamento. E existe a deontologia conscienciológica, ou, se você quiser chamar, evolutiva, ou intermissivista. Mas a pergunta é: qual seria o dever de casa, né, do conscienciólogo, do intermissivista? A teática. É isso que nós vamos tentar debater ou conversar um pouco sobre esse assunto, que é um desafio. Tá bom? Agora sim, a voz da razão. Comportamento. Como se fosse o comportamento, pode ser também de uma profissão. Tem a deontologia médica. Então, qual é o comportamento do médico? Deontologia jurídica é o comportamento do advogado, do jurista. Então, vamos lá, gente. Hoje eu estou nessa função. A primeira vez que eu estou na voz da razão. Vamos ver se a gente consegue ter razão em alguma coisa que a gente vai colocar. A base do sectarismo sutil é o fechadismo, intolerância ou intransigência, próprio da consciência acomodada, acrítica, autocorrupta, elitista e insegura. O sectarismo sutil pode acontecer em diversos ambientes, inclusive dentro da CCCI. Não estamos imunes. Para eliminar o sectarismo sutil, a consciência tem de se autoconscientizar dos seus limites de atuação. Relações interveiculares da consciência. Os veículos de manifestação se relacionam entre si. O que acontece em um veículo ou corpo afeta os demais. O sectarismo sutil é percebido nas energias. A consciência pode ter um discurso bonito, mas as energias pessoais não corroboram tais condutas. A autoconscienciometria, o curso Consciem Cobaia e a consciencioterapia podem auxiliar muito na autocura do sectarismo sutil. Às vezes, a consciência pode considerar que está a assistir um grupo, mas, no fundo, pode estar a esnobar e praticar o sectarismo sutil. As emoções despertadas nos autoposicionamentos da consciência podem mascarar o sectarismo. A eliminação do sectarismo é fundamental para a ampliação das autopesquisas em geral. Com a mente fechada, é muito mais difícil expandi-las. Alguns sintomas comuns do sectarismo sutil: alexitimia, ou dificuldade em expressar as próprias emoções, anticonvivialidade, austeridade excessiva, autocorrupção, incomunicabilidade, isolamento, irritabilidade, personalismo, procrastinação da autoanálise profunda e também tirania. Terapêutica do sectarismo sutil: acolhimento, autolucidez, autopesquisa, sobrepairamento e autoenfrentamento das dificuldades, interassistencialidade, leitura mental somática mais avançada, autoconscienciometria, destemor cosmoético, autorrealismo e ressexes. O sectário sutil tem dificuldade em receber críticas. O autoconceito é distoante do que as consciências acham dele.
Empatia, ou a capacidade de se colocar no lugar do outro, também pode integrar a terapêutica do sectarismo sutil. A autoobservação é requisito fundamental para a manutenção da homeostase. Então, gente, isso aqui são anotações livres, mas é um resumo da aula. Ok? Agora, foi votado hoje. Isso. Então, foi votado para daqui a 2 semanas, fotopalestra sobre a nossa viagem à Itália, Islândia e Canadá. Então, vamos preparar para daqui a 2 semanas, Fê. Com 5 votos. Hoje nós tivemos 11 pessoas aqui no presencial, no livro, e 36 online, pico de 36. Então, 47 pessoas. Tá bom? No mais, gostaríamos de agradecer novamente ao professor Willi, ao pessoal que veio presencialmente aqui, ao pessoal de casa, que fica até o finalzinho. A gente ainda tem mais de 30 pessoas assistindo. Lembrando que temos aí café, água, chá e bolo. Aí eu tinha mais um recado para dar, eu acho que eu não comentei. Nós temos Feira do Livro em Foz, eu não falei, né? Então, ó, só para quem estiver aí de Vargem, como se fala, até terça-feira a gente está tendo a Feira do Livro ali no Gresfi, que é o antigo aeroporto, na Avenida Paraná. Então, até terça-feira só, já está desde o dia 18, fica até terça. Dá um pulinho lá, tem lançamento de livro, tem muita coisa bacana. Tá? É JK, desculpa, eu confundi. Gresfi é na JK, isso aí. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até semana que vem com Dever de Casa na Conscienciologia. É isso? E palmas para o William. Palmas para vocês, agradeço a todos. Sem vocês não teria debate.